Alô, galera goiana, alô, galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. O Goiás empatou com o Ceará pelo Campeonato Brasileiro e eu não vou fazer uma análise do jogo, porque eu não assisti ao jogo, estava trabalhando ontem no jogo do Atlético, mas vou analisar o resultado e o atual momento da equipe alviverde dentro deste Campeonato Brasileiro para você, torcedor do Verdão, que gosta de acompanhar aqui o canal, o Futebol 62. Logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Chega mais. Que bom contar com a sua audiência. Já deixa aí aquele like da confiança. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Venha fazer parte do nosso projeto, venha fazer parte desta plataforma, deste espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Se tiver vontade, comente a publicação. Se gostar, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais. Quem está conosco nesta missão é o Bazar do Professor Alcides, a maior loja de departamentos do estado. Lá você encontra uma completa linha de material esportivo, material escolar, roupas, calçados, tudo isso por excelentes condições de pagamentos e ótimos preços. Bazar do Professor Alcides, um nome de confiança em Goiás e também um grande parceiro aqui do Futebol 62. Resultado, né? Ceará 1, Goiás 1. Goiás perdia até os acréscimos do segundo tempo, quando o Nicolas empatou o jogo. Pelas circunstâncias, foi um bom resultado. Por jogar fora de casa, também foi um bom resultado. E também por quebrar uma sequência de, de duas derrotas consecutivas. Por outro lado, com este empate contra o Ceará, o Goiás já vive o maior jejum de vitórias nesta Série A de 2022. Pela primeira vez na competição, a equipe alviverde fica 5 jogos sem vencer. O Goiás não ganhou do Flamengo, não ganhou do Bragantino, não ganhou do Botafogo, não ganhou do Fortaleza e agora também não ganhou do Ceará e vai para mais um jogo fora, que é contra a equipe do Internacional. Então, é o empate, até acho, como eu citei, foi um resultado interessante para o Goiás, mas a equipe alviverde precisa colocar fim a esse jejum, porque senão ele vai ganhando corpo, ganhando forma e daqui a pouco passa a virar um tabu. E tabu neste momento do campeonato definitivamente não é algo bom para a equipe do Goiás. Vi os melhores momentos do jogo, achei que o Goiás outra vez criou muito pouco e isso foi uma rotina. O Goiás criou muito pouco contra o Bragantino, criou muito pouco contra o Botafogo, criou muito pouco contra o Fortaleza e criou muito pouco também contra a equipe do Ceará. O Goiás volta a demonstrar muitas dificuldades neste setor criativo. E isso passa muito por um desempenho bem modesto, para não dizer fraco, do Marquinhos Gabriel. Fez uma grande estreia, um jogo ou outro de um bom nível, mas agora, nesta sequência em que o Goiás deixou de ganhar, o Marquinhos também tem deixado de jogar, até saiu lesionado, né, no jogo de ontem, mas o Goiás encontrou dificuldades quando ele estava em campo e também quando ele não estava em campo. Com a entrada do Luan Dias, né, o Goiás não foi criativo em momento algum do jogo. Acabou chegando ao empate, até num lance de sorte. Né, o Felipe tenta chutar a bola, ela acaba sobrando para o Nicolas, que finalizou. O Nicolas, sim, esse foi muito esperto na jogada e finalizou para empatar o jogo. O VAR levou uma eternidade para confirmar o gol do Goiás e um lance fácil, um lance fácil. O VAR no Brasil, ele demonstra, pelo menos em alguns jogos, que tem operadores com muitas dificuldades de manusear o sistema, né, de operar o sistema. Era um lance assim, a olho nu você via que não estava impedido, mas tudo bem, passe lá as linhas para checar, porque esse tipo de burocracia é que faz com que o VAR aqui seja muito lento. Tem lance que eu concordo que você tem que passar as linhas. Tem lances que absolutamente você não precisa disso. Se passar, passa ali de uma maneira rápida, sem aquele sofrimento. Agora você ficar praticamente 6 minutos com o jogo parado, nos acréscimos do segundo tempo. Então isso muito é muita burocracia, é um desserviço ao VAR. Esse tipo de atitude é um desserviço ao VAR. Mas
vamos observar aqui a questão matemática, né, deste jogo. O Goiás abriu mais um ponto para a zona do rebaixamento, agora são 8, e é uma pontuação sim confortável, se a gente falar em, se a gente falar em permanência, porque restam 8 rodadas, né? 8 pontos de vantagem para equipes que rendem muito pouco, né? Para equipes que pontuam de maneira muito lenta, como Cuiabá, o, o Avaí. O Atlético está experimentando uma reação, né? Ganhou 2 jogos seguidos, mas tem uma pontuação fraca no campeonato. O Juventude, esse já está virtualmente rebaixado, então a vantagem é segura. Para a questão de Libertadores, o Goiás praticamente se alijou da disputa com essa sequência sem vencer, 5 jogos sem vencer, ele te enfraquece muito nessa disputa. Para mim, o que começa a ficar ameaçado no Goiás, que era algo que parecia muito próximo, é a questão da Sul-Americana. O Goiás tem uma vantagem boa para o Ceará de 7 pontos, mas, por exemplo, o Goiás tem uma vantagem de, de 6, 6 não, né? 7 pontos também para a equipe do. Aliás, para o Ceará a vantagem é de 6 pontos, né? Para a equipe do Curitiba, que a vantagem é de 7 pontos. Só que o Curitiba tem 2 jogos a menos. São jogos difíceis contra São Paulo e Palmeiras em São Paulo, mas o Goiás precisa ficar alerta com essa questão da Sul-Americana. Até porque depois de fazer um campeonato que fez até este momento, você perder uma vaga na Sul-Americana seria muito ruim. Essa competição se tornou muito atrativa e seria, sim, um, um bom prêmio para o Goiás neste retorno à Série A. Jogar a Sul-Americana neste atual modelo dela, eu considero algo bem positivo e algo que o Goiás poderá usar muito bem para a próxima temporada, tentar fazer uma grande campanha neste torneio, que é um torneio que tem por parte do torcedor esmeraldino uma simpatia muito grande, especialmente depois daquela campanha de 2010. Então, para mim, o Goiás essa, como que eu vou citar, essa turbulência que ele passa dentro do campeonato, eu considero uma turbulência normal. O Goiás não tem um elenco para passar um brasileiro inteiro sem turbulência, não tem absolutamente. Então, ela precisa ser estancada. O Goiás precisa vencer nessa sequência agora, seja o Internacional ou o Corinthians, mas o Goiás precisa buscar um resultado positivo, precisa voltar a vencer, porque assim você já se aproxima demais dessa pontuação para fugir do rebaixamento e você também fortalece nessa luta a favor, né, para ter uma vaga na Copa Sul-Americana e até mesmo para evitar qualquer tipo de risco de rebaixamento nesta reta final, faltando tão poucos jogos para a conclusão do Brasileirão de 2022. Como eu disse, tecnicamente e taticamente eu não vou falar do jogo, porque eu não vi. Mas você, torcedor que acompanhou o jogo, deixe aí as suas impressões, fale para mim, fale para o público aqui do Futebol 62 o que você viu neste empate entre Goiás e Ceará. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.